Olá, Olá, estão me ouvindo? sim. Olá, ouvindo bem. Henrique, tudo bem? Deixa só ele falar para a gente poder começar, gente. Tá? A gente vai adotar o procedimento de fechar o microfone quando. Se tiver muito ruído aí no ambiente de vocês, pode fechar. Aqui para mim eu fechei tudo, tá tranquilo. Tá, eu já vou colocar lá para o YouTube, já vai começar a transmitir, tá bom? E aí eu vou fazer, o Éder deu uma ideia de eu fazer uma introduçãozinha, vou apresentar vocês, uma introdução sobre o tema, aí eu jogo a bola para o debate, para cada um falar, e daquelas perguntas que eu mandei, eu selecionei só algumas pontuais, tá bom? Então, a gente vai começar a falar sem você nos interpelar com perguntas, é isso, né? Isso, vocês podem comentar tudo que eu vou falar da introdução, tá? Ah, beleza, ótimo. Pronto. Está transmitindo. Boa tarde, professora Carla. Boa tarde, professor Éder, professor Henrique, tudo bem? Essa live tem o intuito de proporcionar um debate, um discurso acerca do tema os movimentos sociais e a relação com o Estado, né? Antes eu vou seguir os protocolos de apresentações. A professora, a doutora Carla Almeida, ela possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo, é mestre em Ciência Política pela Universidade Estadual de Campinas, doutora em Ciências Sociais pela mesma universidade, professora associada da Universidade Estadual de Maringá e atua no programa de pós-graduação em Ciências Sociais e no programa de pós-graduação em Políticas Públicas da UEM. Desenvolveu estágio pós-doutoral no programa de Sociologia e Política da Universidade Federal de Santa Catarina. É coordenadora da área temática de participação política da Associação Brasileira de Ciência Política e tem experiência na área da ciência política e desenvolve pesquisas sobre os temas instituições participativas, democracia e participação, gênero e política. O professor Dr. Éder Jimenez é doutor em Sociologia Política pela Universidade Federal de Santa Catarina, é segunda líder do grupo de pesquisa Cultura, Política, Comportamento e Democracia, UNCNPq, pesquisador do Núcleo de Pesquisa e Participação Política no POL, da Universidade Estadual de Maringá, e docente dos programas de pós-graduação em Ciências Sociais e Políticas Públicas da UEM, em curso de graduação à distância, no Centro Universitário Unicesumar, com experiência no ensino presencial e à distância para os cursos de graduação e pós-graduação. Foi autor de livros e capítulos e artigos publicados em periódicos nacionais, internacionais, materiais didáticos para graduação e pós-graduação, e também atua como parecerista junto a periódicos nacionais e internacionais, sobre o comportamento político, participação e democracia. Atuou como coordenador de curso superior de licenciatura em Sociologia, Filosofia, Tecnologia em Gestão Pública e Tecnologia e Gestão das Organizações do Terceiro Setor na Cesumar. O professor mestre Henrique Rabelo Carvalho, ele foi professor substituto da Universidade Federal do Rio de Janeiro, atualmente é professor do mestrado em Justiça, Saúde e Direitos Humanos da Fundação Oswaldo Cruz, membro do Conselho Estadual LGBT do Rio de Janeiro, presidente da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB Rio de Janeiro, professor da Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, pesquisador do Grupo de Estudos de Direitos Humanos e Justiça da Federal do Rio de Janeiro, e do Centro Internacional de Direitos Humanos de São Paulo, Academia Paulista de Direito. Ele é também curador da exposição 50 anos de Stonewall e os direitos da população LGBTQIA+, no Brasil, Decania do Centro de Filosofia e Ciências Humanas, o FRJ. Bom, devidamente apresentados, então vou fazer uma introdução acerca do nosso tema, que são os movimentos sociais e a relação que tem com os estados. Os movimentos sociais começaram a ser estudados e foram encontrados numa mobilização bem peculiar que ocorreram principalmente na Europa e nos Estados Unidos. Foram verificado que essas mobilizações eram diferentes, não estavam acerca de recursos, de políticas, e sim tinham temas mais específicos como gênero, vivências, diversidades. No Brasil,
a importância desses movimentos sociais, ele foi mais acentuada no momento da Assembleia Nacional Constituinte, quando ela foi formulada, naquele período chamado período de redemocratização vivenciada pelo país. Houve, posteriormente, um destaque dos movimentos sociais, onde eles passaram a realizar uma certa pressão na criação de instâncias de cogestão de políticas públicas em diversas áreas. Uma das pautas, inclusive, era a participação popular na Constituinte. E aí, com essas demandas, acabaram por contribuir para a concretização e institucionalização de diversas formas de participação da sociedade na gestão pública. Há muita discussão com relação ao movimento e a relação deles com o Estado, se eles são antagônicos ou há um certo grau de dependência. Tem estudiosos que defendem que eles são antagônicos, que os movimentos sociais são externos ao Estado, e que se houvesse uma proximidade deles, dessas instituições, implicaria necessariamente numa desmobilização das pautas. Uma vertente contrária já fala que os movimentos sociais podem interagir sistematicamente com as instituições estatais em dinâmicas não necessariamente desmobilizadas. Também verifica-se que os movimentos sociais têm certas ligações com organizações ou instituições determinadas, como igrejas, sindicatos, universidades, órgãos de classe. Alguns teóricos buscam identificar como são realizadas essas políticas com essas instituições. Será que existem entraves ou certas ligações com pontos de fortalecimento nessas ligações? Busca também entender em que momento houve um rompimento dessa barreira entre Estado e movimentos sociais, Estado e sociedade, para poder auferir, buscar a solução de problemas ocorridos na sociedade e que são fundamentais para a criação de políticas públicas, e também verifica-se que as políticas públicas fomentam e fazem com que os movimentos sociais se viabilizem mais. No que se refere aos ativistas, militantes internos dos movimentos sociais, existem alguns que possuem filiações múltiplas, tanto com os movimentos sociais, com partidos, com órgãos do governo, associações profissionais, não apenas para que as demandas tenham alcance ao Estado, mas para haver uma interação para a própria formulação de demanda como política pública. São vistas dessa forma, a interação entre ativistas e movimentos sociais são estudados, então, dentro e fora do Estado. Como que é o cruzamento dessa fronteira? Como que é o foco desse ativista? Pode ocasionar algum engessamento da sua militância? Os movimentos sociais que foram delineados a partir da década de 80 e 90 passaram, na atualidade, de um tempo para cá, buscar um pouco mais de amplitude, e passaram a se caracterizar como sociedade civil organizada. Como essa sociedade civil organizada consegue trabalhar com as diferenças dentro desse grupo, como diferenças de interferência de desigualdades econômicas, diferença de status sociais, hierarquias políticas e sociais. E para finalizar a introdução, vou falar sobre o contexto político-social atual, com o avanço dessa agenda conservadora ou ultraconservadora na sociedade e no Estado, que está causando impactos nas dinâmicas dos movimentos sociais e suas relações junto às instituições estatais. As conjunturas, elas se adaptam, elas resistem ou elas perecem? E por quê? Queria passar a palavra para vocês agora. Quem gostaria de começar? Senhora Carla? Pode ser, pode ser. Bom, primeiro quero agradecer imensamente o Herbert, é assim que eu falo o seu nome, pelo convite, agradeço imensamente, para mim é uma honra estar aqui no canal do YouTube da Bicha Empoderada, para conversar sobre esse assunto com meu colega Éder, meu velho parceiro aí de trabalhos da UEM, e ter a oportunidade de conhecer o Henrique, é um prazer também. Então, prazer imenso, muito obrigada. É um tema extremamente relevante, esse que você propõe para a gente conversar aqui, Herbert. Você coloca uma série de questões na sua introdução, né, e que eu vou pensar, talvez, aqui, algumas questões para a gente poder, enfim, né, dar o pontapé para o debate.
A gente marca um pouco tempo, porque eu tenho medo assim, de me perder. Sim. Então, você me... Tá, vamos colocar uns 5 minutos para falar, Isso, depois você baixa, tá bom? Daí a gente dá uma rodada para ficar um pouco mais dinâmico, né? Perfeito. Então, acho que nessa primeira pontapé, o que eu diria é o seguinte: há um caráter, né? Se você pergunta, há um caráter antagônico na relação entre movimentos sociais e estados, mas há também um grau de dependência entre eles, né? Então, o que eu poderia talvez dizer aqui é que sim, há um caráter conflituoso, né? Porque os movimentos eles se organizam para buscar demandas não atendidas, né? E nessa medida eles interpelam diretamente o Estado, né? Então, sim, a dinâmica do conflito é uma dinâmica importante, né? A caracterizar, em particular, os movimentos sociais dentre o conjunto de atores que a gente tem na sociedade civil, certo? Então, sim, né? Há um caráter, vamos dizer assim, conflituoso que marca esta relação, justamente por conta disso que eu falei, né? Os movimentos se organizam para buscar demandas não atendidas, para interpelar o Estado, para fazer de uma demanda um problema a ser considerado, certo? Interpela o Estado e também a sociedade, né? Nós somos interpelados também como sociedade quando os movimentos antirracistas, né? Se organizam e nos interpelam a respeito, né, das práticas de racismo na sociedade, quando os movimentos feministas problematizam, né, o tema das desigualdades de gênero. Então, Estado e sociedade são interpelados e, portanto, diria que sim, há um caráter conflituoso que marca esta relação. Agora, eu diria que não é exatamente uma dependência, né, eu não usaria uma palavra dependência para marcar essa relação, mas movimentos sociais e Estados se codeterminam, né, na medida em que a própria maneira como os movimentos sociais surgem, o que eles reivindicam, a maneira como eles se organizam, está marcado pela própria maneira como que o Estado assume num determinado momento da história. Né? Da mesma forma em que o Estado, ele também a maneira como ele se caracteriza, né, a forma que ele assume, ele também assume essa forma em função das relações que estabelece com a sociedade. Então, eu diria que há uma mútua constituição, vamos dizer assim. Agora, se você quis dizer com dependência possibilidades de colaboração entre movimentos sociais e Estado, sim, isso os estudos indicam, não é algo que os estudiosos dizem podem haver, né? Os estudiosos detectam, diagnosticam que essas relações elas acontecem, né? Que relações de conflito, mas também de colaboração, elas são relações possíveis de serem estabelecidas entre os movimentos sociais do Estado. E os estudos mostram que nem sempre esses repertórios, né, ou de conflito, ou mais conflituoso, ou de maior cooperação, que eles são excludentes entre si, né? Os movimentos, eles estabelecem momentos de mais conflito, momentos de mais colaboração, porque a gente tende a ver muito o momento de colaboração como um momento de desmobilização, né? Sim. E, enfim, né, eu não sei se dá conta, sabe? Não sei se a palavra desmobilização dá conta para a gente entender as relações de cooperação que se estabelece com o Estado, principalmente se a gente levar em consideração que tanto o repertório do conflito quanto o repertório da colaboração, eles não são excludentes. Né? O Movimento Sem Terra, o MST, se a gente analisar a relação do Movimento Sem Terra com o governo Lula, vamos dizer assim, né? Se a gente considerar um governo mais aliado, né, mais próximo, a relação de proximidade que o MST teve com o Partido dos Trabalhadores, a gente vê que teve relações de colaboração que não necessariamente, né, em vários momentos, os movimentos do campo não deixaram de estabelecer também suas ações diretas de maneira mais os seus protestos, as suas marchas, né, formas de repertórios marcada mais pelo protesto, pela interpelação direta. Uhum. Então, não sei, acho que já ultrapassei, acho que eu começaria dizendo isso, assim. Certo. Não sei se eu me perco no tempo. Vamos conversando aqui, daí a gente... Henrique, quer comentar alguma coisa? Eu acho que
essa pontuação da Carla inicial, e aí saúdo a vocês todas e todos aqui, é um prazer também estar aqui com vocês. Eu acho que ela já abre o espaço para a gente pensar sobre os tensionamentos que existem nessa relação entre movimentos sociais e Estado, que é uma tensão permanente, independente do governo ou das formas de governo, do sistema político, né? Ela pode estar no menor grau, no maior grau, mas é uma relação de tensão, né? A gente tem que pensar na sociedade como variável, e aí eu acho que, enfim, na minha agenda de pesquisa, eu tenho refletido muito sobre os movimentos sociais voltados para a diversidade sexual de gênero, né, e como a relação desses movimentos com o Estado, né, e com a sociedade, sobretudo, é uma relação tensa, né. A Constituinte de 88, quando você menciona aí no início, e eu lembrar um pouco disso, né, foi o espaço, ou um primeiro momento, né, que, de fato, o movimento LGBT socialmente organizado no Brasil conseguiu apresentar suas primeiras demandas, né? Em 81, por exemplo, a gente tem um grupo gay da Bahia se organizando, já demandando do Estado, né, algum tipo de posicionamento sobre o assassinato de pessoas LGBTI+, no Brasil, né, à época entendido como um movimento homossexual, e a gente tem um grande momento, que eu acho que é um momento que foi favorável também para os movimentos dos povos originários, mulheres, né, a gente tem o Lobby do Batom, os movimentos voltados para a questão da diversidade racial e tudo mais, em que, por exemplo, o Grupo Triângulo Rosa, né, representado pelo então grande ativista aí, Mascarenhas, apresenta as demandas na Constituinte de 88, nas assembleias, né, na Assembleia Constituinte, em que ele apresenta a principal demanda do movimento LGBT naquela época, que era a caracterização da discriminação por orientação sexual, né, como uma forma de discriminação e que tivesse presente, portanto, ali como cláusula constitucional, né? E a gente já vê naquela época um movimento conservador, né, eu não diria fundamentalista, mas conservador, evangélico e católico, que se organiza e impede, né, o reconhecimento dessa forma de discriminação, ou seja, a discriminação por orientação sexual, que depois foi reconhecido na África do Sul em 1994, já estava pautado, né, na Assembleia Constituinte 86 e 87. Né? Então, a gente consegue observar aí um primeiro tensionamento e a necessidade de levar o conhecimento do Estado e a necessidade de regulamentação por uma organização do movimento social. Né? Cabe lembrar que, naquela época, o Mascarenhas, do Grupo Triângulo Rosa, dizia, olha, não basta apenas o movimento social se organizar, nós temos que ter um CNPJ, nós temos que estar constituídos e constituídas sob a forma de organização. É preciso que a gente consiga ter um CNPJ para, por exemplo, exigir, né, das instituições públicas um posicionamento sobre as nossas pautas, sobre as nossas questões. Né? E aí você vê o movimento se organizando para justamente incluir essa pauta no texto constitucional. Não foi possível naquele momento e até o presente momento. Né? Isso já aponta para o que a gente vai ver nos próximos anos, nas próximas décadas, para um cenário de judicialização de direitos. E aí é preciso, mais uma vez, fazer menção aos movimentos sociais, porque muitas vezes se dá destaque para os juristas que encamparam essas questões, que levaram essas questões ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal, mas se esquece, por exemplo, das diversas organizações, dos diversos ativistas e ativistas do movimento social LGBTI+, que estiveram, né, de forma incansável na defesa desses direitos e levando ao conhecimento do judiciário junto com os juristas e junto com as juristas. Então, acho que é um momento da gente marcar isso como fundamental para pensar de que forma esse movimento social continua, né, numa luta permanente, ou seja, muitas vezes está com a visibilidade maior, né, por outras, né, acaba incluído ali nos quadros do Estado, né, integrando os quadros do Estado. Nos governos Lula e Dilma a gente viu, né, membros de movimentos sociais integrando os quadros do governo, né, em cargos comissionados, dirigindo secretarias, ministérios, etc., em outros momentos, em outras posições. Né? Então, acho que esse eram minhas primeiras reflexões aqui para a gente conduzir o debate. Ok, obrigado. Éder? Olá, boa noite a todos. Obrigado, Herbert, pelo convite. É sempre um prazer falar sobre esse tema, dividir espaço com a Carla, minha parceiraça já de bastante tempo de pesquisas. Prazer, Henrique, te ouvir e dividir espaço com você também. Eu
separei 4 pontos para falar nesse primeiro momento, rapidamente, e inclusive em alguma relação com isso que a Carla e o Henrique colocaram, e com o que o Herbert falou, que tem a ver com algo que a gente já está produzindo em pesquisas para também avançar nessas discussões. Acho que primeiro é preciso pontuar que essas relações, ora de conflito, ora aliadas, ou de codependência, que a Carla falou, entre Estado e movimentos sociais, está sempre pautada pela ideia de que o Estado é um Estado de classe. Então, tem um grupo dominante que vai lutar para manter a sua condição, e tem outros grupos que vão lutar para tentar garantir direitos, para tentar garantir acesso a determinadas condições melhores, ou reduzir desigualdades, combater vulnerabilidades. Isso está posto, e é uma questão que se perpetua, e tem se perpetuado, inclusive, independente de quem ocupa os postos de mando, né? A Carla bem pontuou os governos Lula, a gente teve uma aproximação maior de alguns movimentos, essa própria discussão se os movimentos se enfraqueceram por ter o governo do Partido dos Trabalhadores na presidência, se isso diminuiu a força de movimentos, mas, por outro lado, a gente teve uma série de outras estratégias sendo traçadas para além do Estado, então em paralelo ao Estado, mas também de diálogo. Uma série de espaços de participação, a ampliação e o fortalecimento das instituições participativas, com cadeiras asseguradas para a sociedade civil, e inúmeras outras possibilidades. Nesse sentido, é preciso a gente pontuar que os movimentos sociais têm pautas múltiplas e estratégias múltiplas de atuação, né? Se a gente for olhar para a literatura sobre participação e um pouco de comportamento político, até meados da década de 60, os movimentos sociais tinham pautas chamadas de mais tradicionais ou materiais, pensando questões relacionadas a trabalho, moradia, saúde, garantias mínimas de sobrevivência. E depois da década de 60, surgiram novos movimentos sociais, com outras pautas que a literatura de comportamento político chama de pós-materialistas. Então, pensando a defesa e a proteção do meio ambiente, pensando na natureza, fauna, flora, né? E também direitos de grupos, direitos de minorias, o que tem a ver com o que na teoria democrática é chamada como a vertente do multiculturalismo. Pensar, então, o funcionamento de um regime democrático que não seja aquele da maioria, pensando a democracia como voto e simplesmente governar para a maioria, mas a democracia como um governo para todos os grupos. E aí, nesse contexto, quando a gente olha para o caso brasileiro, nós temos a garantia na Constituição de 1988, a despeito de muita mobilização e muita luta dos movimentos sociais, majoritariamente de direitos sociais, lá no artigo 6º, que tem a ver com os movimentos sociais mais antigos, né? Questões materiais relacionadas à saúde, educação, moradia, previdência social e etc. Mas, depois daquele momento, principalmente com a ampliação do repertório de participação, foi possível pensar o avanço em termos de direitos de grupos. Tanto que, e o Henrique bem pontuou, são muitos os movimentos sociais que, especialmente depois da redemocratização, buscaram uma institucionalização. Acabaram constituindo, então, as organizações que foram chamadas de ONG na década de 90, de organizações do terceiro setor no começo desse século, que pela legislação nacional, mais especificamente desde 2014, são chamadas organizações da sociedade civil. Muitas delas são formalizações jurídicas de movimentos sociais historicamente constituídos e que já têm uma estrutura de luta, de busca pelo atendimento de demandas, pela cobrança do poder público, pela conscientização da sociedade, pela emancipação dos cidadãos, mas que viram nas OSCs uma potencialidade para poder dialogar com o Estado de dentro, ocupando espaço em conselhos de políticas públicas, pleiteando espaços em conferências, tendo mais voz, por assim dizer, para participar de outras esferas de participação e também encontrando apoio, por exemplo, em editais de empresas privadas que trabalham com ações de responsabilidade social. Então, hoje, para além do conflito ou da parceria com o Estado, os movimentos sociais têm uma gama de repertórios que lhes permite pensar estratégias para atingir o Estado, para atingir a sociedade, para fazer diferença, tanto em termos de transformação social,
quanto em termos de conscientização. Acho que, para iniciar, são pontos que eu considero importantes, Herbert. Tá. Juntando tudo que vocês falou, fica uma pergunta. Como que ocorre essa relação entre movimentos sociais e estados diante de várias configurações políticas e as diversas pautas? A gente tem pautas que são mais sensíveis, como a pauta LGBT, por exemplo, né, nessa sociedade um pouco conservadora, e temos pautas que são mais divulgadas, pautas urbanísticas, por exemplo, saúde. Existe uma diferença de mobilidade desses movimentos devido a isso? Alguém responde? Posso falar? Pode. Vou fazer a rodada aqui. Então, só retomando um pouco o que foi dito aqui, né, pelo Henrique, pelo Éder e até por você no início, desde a Constituição de 88, né, esses últimos 30 e poucos anos aí de vida democrática que o Brasil viveu, os avanços em termos de legislações que promovem direitos, de políticas públicas que promovem direitos, têm a marca indelével, né, dos ativismos, dos movimentos sociais. Por isso que ficou tão difícil no Brasil falar de políticas públicas sem falar de movimentos sociais, né? A gente que começou estudando movimentos sociais, né, lá na graduação, a gente foi migrando para estudar, né, também políticas públicas, porque ficou impossível, né, desconhecer e não olhar para a profunda marca que os movimentos sociais deixam nas políticas públicas, e não só na reforma de algumas políticas, né? Porque, por exemplo, o SUS, né? Ele foi promovido, ele teve o impulso dele, veio do movimento sanitarista, então foi um grande movimento reformador dessa política. O SUAS, que é um movimento de reforma na política de assistência social, também, né? Ele vem dos movimentos. Agora, os movimentos também eles tiveram uma atuação fundamental na própria criação de algumas políticas públicas, né? Então, por exemplo, as políticas antirracistas, as políticas de proteção às pessoas LGBTs, as políticas públicas para as mulheres. Então, você tem políticas nascentes no Brasil, políticas que são muito novas no Brasil, né? E, inclusive, por isso, até muito deficitárias em termos das suas capacidades estatais, né? Porque são políticas que têm uma trajetória ainda muito recente, e que a própria, enfim, né, a construção disso tem a ver com a atuação dos movimentos sociais, certo? E as diferentes áreas de políticas públicas, né, elas têm, os estudos mostram isso, você tem as áreas, né, os diferentes setores têm histórias específicas, né? Então, a história da política de saúde no Brasil, né, ela não é a mesma da história da política de assistência social, que não é a mesma da história da política para as mulheres. Então, além de você ter uma história diferente do próprio setor, você tem também uma história de relação dos movimentos em cada setor, né, que conta muito para a maneira como o Estado vai se relacionar com o Estado, de forma mais conflituosa ou mais, né, de forma mais de colaboração. Então, essas possibilidades, Herbert, que você falou, de fato, né, você tem, se a gente passa, né, se a gente passou por um governo, vamos dizer assim, como o Éder pontuou, um governo que, pela própria sua criação, né, uma criação que estava lá junto, né, na efervescência da luta pela democracia, PT, quando chega ao governo, então você tem relações você tem maiores oportunidades políticas para os movimentos sociais estabelecerem relações de colaboração, institucionalizar demandas, acelerar a institucionalização de demandas, né? Por outro lado, por exemplo, agora a gente tem, né, um governo que se autodeclara conservador enfim, e que já fez questão de mostrar em vários momentos que não se dispõe a conversas com movimentos feministas, movimentos LGBTs, etc. Mas você tem também as áreas, né, as diferentes áreas, os setores de política, e, portanto, é muito complicado a gente pode falar de maneira geral, sim, evidentemente, a mudança de governo afeta, né, a maneira como os movimentos se organizam, porque implicam maiores ou menores oportunidades de estabelecer relações com o Estado, de estabelecer diálogo com o Estado, então, sem dúvida nenhuma, só que a gente vai ter que olhar muito como é que em cada área
isso se realiza, né? E a gente também tem que lembrar que a gente está num país de dimensões continentais e muitas vezes, né, em alguns municípios, é agora que começa a se consolidar determinadas políticas que você tem ali, né, um conjunto de forças favoráveis. Então, é difícil para a gente no Brasil estabelecer, claro, evidente, a gente vai ter que levar em conta agora que a chegada de um governo conservador de direita, né, de extrema direita, a gente pode dizer assim, no poder, traz impactos para o encolhimento das possibilidades de relação com o Estado. Isso, para mim, é muito evidente. Mas a gente vai ter que olhar muito como é que isso vai acontecer nas diferentes áreas e nos diferentes governos, né, por conta dessa especificidade toda. Acho que passo a palavra aí. Eu acho que Carla trouxe algumas questões fundamentais para a gente pensar essa relação dos movimentos sociais com o Estado. Eu acho que pensar em políticas públicas é fundamental, né? Porque quando a gente vai discutir o processo, né, de elaboração de políticas públicas, inevitavelmente a gente tem que pensar nos diversos movimentos sociais e nos atores que compõem esses movimentos sociais e as formas de participação na elaboração de políticas públicas, né? Então, se a gente teve, por exemplo, nos últimos 16 anos, vamos aí, uma presença forte, né, de conferências, de diversas conferências, ou seja, a década das conferências, né, como nunca antes houve no país, em ter conferências na área de saúde, LGBT, gênero, né, igualdade racial, ou seja, uma temática diversa, que mobilizava os agentes, né, os movimentos sociais nos municípios, nos estados e no nível nacional para justamente discutir as principais demandas dos movimentos sociais. Eu acho que já tem alguns trabalhos muito interessantes nessa área que apontam justamente os grandes, se não avanços em algumas áreas, pelo menos a visibilidade de alguns temas por meio dessas conferências, né? Ou seja, os documentos das conferências, eles servem como um grande diagnóstico para a elaboração de políticas públicas. Não obriga o poder legislativo a elaborar políticas públicas, mas pelo menos indica a necessidade a partir das demandas dos movimentos sociais, das demandas da sociedade civil organizada. E aí tem uma outra variável que é importante, né, que é pensar de que forma os governos vão lidar, de fato, com essas questões. E eu acho que tem um livro, ele não é antigo, né, As Ruínas do Neoliberalismo, da Wendy Brown, eu acho que é eu recentemente tenho pensado muito sobre a dinâmica de argumentação desse livro, em que medida os argumentos da Wendy Brown se aplicam no Brasil, porque quando ela pensa, de fato, o surgimento desse neoconservadorismo, o conservadorismo, dessa extrema-direita, né, que vai se construindo, ela vai buscar algumas ferramentas na economia, né, e a partir de uma perspectiva do Hayek, em que junta mercado, né, com moral, né, existe uma construção de uma moralidade pública com alguns aspectos do mercado, e se a gente aplica isso na realidade brasileira, isso fica muito evidente, né? Ou seja, essa reunião de elementos da religião, né, com a ideia do mercado como sendo estruturadores da liberdade, e a aplicação disso na perspectiva das políticas públicas, aponta cada vez mais para a diminuição da participação social, né? No atual governo, um dos primeiros atos, efetivamente, foi acabar com os conselhos de participação social, ou seja, a possibilidade do Estado, efetivamente, com todas as suas dificuldades que existem nos conselhos de participação social, eu sou membro de um, eu sei as dificuldades que existem, né? Mas, de fato, do governo ser cobrado no sentido de elaborar determinadas políticas públicas, né? E eu acho que é muito importante pensar nessa perspectiva. Em que medida os governos cortam os canais de comunicação para que determinadas questões não sejam visibilizadas, para impedir a visibilização, ou seja, o atual governo é um governo que tem pânico, tem horror à criação de dados, né? Tem pânico à reflexão sobre os dados que são produzidos. A gente vai passar por um grande período de seca aí, um aumento nas bandeiras de luz, né? Isso é uma realidade, e nós estamos à beira de não conseguir contabilizar, né, os dados relacionados à chuva, à seca. Esse é um elemento importante, né? Numa perspectiva democrática, né, a participação da sociedade na análise dos dados, seja por meio da academia, seja por meio dos movimentos sociais, é fundamental para a elaboração de políticas públicas, né? Uma das principais cobranças, né, dos movimentos sociais, né,
foi justamente, numa perspectiva do accountability, a geração de dados para que fossem construídas políticas públicas, né? E eu encerro aqui a minha breve fala, lembrando que o Brasil hoje é um dos países que mais mata pessoas LGBTIs no mundo, né? Nós lideramos o assassinato de pessoas LGBTI+. Nós não temos uma contabilização de mortes da população LGBTI+, que acontece a cada 12, 16 horas. Ou seja, é possível que no momento que a gente esteja dialogando aqui, uma pessoa LGBTI+, ou esteja sendo agredida ou esteja sendo assassinada. A quem interessa, de fato, a geração desses dados? A produção de políticas públicas para o combate à violência contra a população LGBTI+. Nós só tivemos um único período em que houve essa estatística, que foi em 2011, durante o governo de Dilma Rousseff. Desde então, não tivemos políticas públicas nesse sentido. A principal, eu não vou dizer missão, mas uma das principais metas, né, do reconhecimento da LGBTfobia enquanto crime pelo Supremo Tribunal Federal seria justamente a elaboração, junto com as delegacias de polícia civil, de dados sobre violência LGBTfóbica, para que, portanto, fosse criada a política pública. E essa ainda não é a realidade. Então, esse diálogo dos movimentos sociais com o Estado, efetivamente, tem nas políticas públicas um grande elemento, justamente para quê? Para a efetivação de direitos. Acho que isso que o Henrique colocou agora é bem o ponto de onde eu ia partir mesmo para essa minha segunda fala, que é pensar como é importante manter canais de comunicação, seja para um diálogo propositivo, seja mesmo para a manutenção do conflito, porque é importante no Estado democrático de direito o respeito à manifestação de grupos que são contrários à maneira como os processos são conduzidos e as políticas públicas são criadas e gerenciadas. E reduzir os espaços e os canais de diálogo e comunicação, de fato, é um enfrentamento ao próprio funcionamento e à qualidade do funcionamento da democracia. Nesse sentido, a gente tem, nos governos do Partido dos Trabalhadores, marcos muito expressivos de avanços de direitos em termos de movimentos sociais que levaram minorias a alcançar uma série de marcos, né? A gente pode pensar em políticas públicas para idosos, para a população LGBTI+, para mulheres, a Lei Maria da Penha e uma série de outras leis, inclusive políticas públicas que estão na alçada da assistência social ou são transversais, mas têm no reconhecimento da cidadania feminina o ponto principal, e uma série de outros ganhos que passaram a ser minados a partir do momento em que um outro grupo, com um outro modelo de governo, uma outra perspectiva mais conservadora de gestão do Estado, passou a governar. O que eu acho importante a gente pontuar é que, por um lado, a gente tem uma redução dos espaços de participação institucional e a luta dos movimentos sociais, por vezes, pode ecoar somente fora do Estado nesse sentido, porque portas têm sido fechadas. A gente teve nas eleições passadas um aumento do número de minorias, se a gente for pensar perfis de pessoas que chegaram a ocupar esses espaços. Nós temos um número de mulheres que, se não tem crescido muito a cada eleições, tem mostrado no nosso legislativo figuras cada vez mais expressivas. As mulheres têm discutido, as mulheres têm protagonizado pautas, e não são somente especificamente, e sem desmerecê-las, pautas relacionadas às mulheres, mas elas estão se colocando na condição de discutir pautas para mulheres e pautas gerais. E aí acaba entrando em choque com um dos grandes pontos do nosso senso comum, que é o de que o espaço da mulher não é o espaço da política. Isso foi socialmente construído, assim como uma série de outros paradigmas que têm sido quebrados. O número de negros, o número de representantes eleitos da população LGBTI+, nas últimas eleições, cresceu, e cresceu de uma maneira expressiva. Ainda que isso não seja suficiente para promover uma nova mobilização ampla pela abertura de espaços institucionais nesse momento, significa, e no mínimo, que quando as políticas públicas forem formuladas, lá no momento de construção de uma agenda, de debate pela formulação da política, haverá vozes múltiplas, vozes dissonantes, que estarão lá para falar em nome
grupos que perderam ou tiveram reduzidos os espaços de vocalização das suas demandas, especialmente dentro desse governo que a gente vive hoje. Então, se por um lado a conjuntura política apresenta aspectos negativos em termos de espaço para os movimentos sociais e para outros grupos sociais organizados, se a gente olha para o legislativo, fica um fio de esperança em termos dessa perspectiva democrática de participação social, porque tem minorias sendo representadas, tem minorias participando de debates, podendo pautar debates, e quem sabe, nas próximas eleições, os eleitores dessas minorias consigam transformar aquele voto das eleições passadas em uma nova composição das nossas esferas de governo. Tá. Diante da fala de vocês todos, que fez um panorama bem completo sobre a temática abordada, eu queria colocar aqui uma experiência de vida mesmo, que eu tenho vivenciado aqui na cidade de Maringá, do município, onde a gente está passando pela segunda gestão de um prefeito. É um prefeito que é considerado populista, né, tenta agradar a todos, principalmente agora na segunda gestão, e houve uma abertura para as minorias, houve uma abertura para os movimentos sociais da cidade chegarem até o poder público, né? Então, por exemplo, foi criada a Secretaria de Cidadania aqui na prefeitura, onde eles tratam e têm as gerências de interraciais, movimentos indígenas, movimentos de imigrantes, porque a cidade de Maringá tem bastante imigrante, e tem a gerência da diversidade. Em 74 anos de história do município de Maringá, né, a gente sabe que é um município conservador, ultraconservador, patriarcal, tudo aquilo que a gente sabe, finalmente foi aberta essa oportunidade. Então, e eu como servidor público municipal também me vejo nesse contexto de ter aquela fronteira entre eu militante e eu servidor dentro do aparelho estatal. Eu tenho que ser duas pessoas, porque eu dentro do aparelho estatal, eu fico meio engessado devido à gestão pública, da maneira que ele leva a gestão dele, porque existem N fatores, né, a serem trabalhados, não só o da minha militância. Mas, ao mesmo tempo, fora, dentro da militância, dentro do movimento LGBTs, a gente tem urgência, a gente quer que as coisas sejam resolvidas logo. Então, eu verifiquei no primeiro momento que o tempo dos movimentos sociais é diferente do tempo do Estado. Verifiquei também que nessa circunstância que a gente vive no país, foi possibilitada a criação de redes, onde todos os movimentos vinculados à pauta LGBT e mais se juntaram para poder fazer o advocacy junto ao prefeito, solicitando a criação do Conselho Municipal. Então, quer dizer, são características que eu não tinha visto antes aqui no município de Maringá. Na pauta com relação às mulheres, a mesma coisa. Está tendo um andamento muito rápido de mulheres no poder de alto escalão do município. Ontem mesmo a nossa colega professora e vereadora Ana Lúcia foi nomeada procuradora da mulher, né, lá da Câmara, e ela anunciou que agora a gente tem 60% de mulheres nos cargos de alto escalão da prefeitura. Isso foi uma luta do movimento das mulheres que já vem de algum tempo, entendeu? Então, eu estou verificando essas trocas aqui na esfera local. Eu sei que na esfera federal é um pouco mais complicado, né? Mas a gente tem que ter esperanças e partir daqui de baixo e tentar levar lá para cima. Fechei bem? A minha posição um pouco mais precária com relação a isso é essa, né? Como a Carla sabe, o Éder sabe, eu estou escrevendo com relação a isso, eu estou pesquisando, mas ao mesmo tempo eu estou visualizando tudo que eu estou escrevendo e pesquisando, entendeu? Tá na minha mão tudo isso. Então, oi. Não, pode falar, depois eu te complemento. Não, queria comentar isso, que tem certas coisas, quando você é profissional de alguma determinada área, você quer ver a prática daquele seu serviço, né? Eu, como militante, e militante há pouco tempo, antes eu não via muito a prática aqui na cidade, via assim só de falar fora.
E, de repente, começou a acontecer. Formaram-se redes, os movimentos que antes não eram contrários aos movimentos LGBTs, eles eram até parceiros, mas se juntaram mesmo, foi feita uma coligação densa para poder fazer uma pressão na criação da primeira política pública, que é a criação do conselho. E a gente tem muitas mais demandas para colocar. Mas, infelizmente, o tempo do poder público é outro, e as especificidades, as particularidades que eles têm que demandar são outros. A época de pandemia, por exemplo, parou muita coisa e atrapalhou muitas movimentações, entendeu? Pode falar aí. O Brian Wampler fala que o chão da política acontece na cidade. Então, as mudanças efetivas, elas precisam começar no âmbito do município, porque é onde as pessoas experienciam a política, elas tomam contato com as possibilidades de participação, de diálogo, e esse é um caminho extremamente frutífero. Se a gente olha historicamente, os movimentos sociais, no período da redemocratização, passaram a fazer muita diferença quando eles, ao invés de cada um estar lá militando pela sua pauta, passaram de fato a se unir para lutar pela retomada da democracia e também pelas suas pautas. Em meados da década de 2000, ali em 2001, 2002, a professora Ilse Sherry Warren, lá da Universidade Federal de Santa Catarina, que é uma das principais referências históricas que a gente tem, junto com a Maria da Glória Gon, em movimentos sociais no Brasil, ela já falava que os movimentos tinham entendido que era necessário se articular em redes, porque os problemas se complexificavam, as redes de poder estavam cada vez mais estruturadas e o seu enfrentamento tinha que ser uma contrapartida à altura. Então, esse processo de fortalecimento, de estabelecimento em redes, é um processo de amadurecimento dos movimentos sociais. Sim. Mas ele não acontece em todo lugar da mesma forma, nem ao mesmo tempo. As cidades têm estruturas de capital político e social distinto. As pessoas sentem as necessidades e as demandas de maneiras também distintas. Então, algumas estratégias que hoje são traçadas em Maringá são estratégias que outros municípios já traçaram antes e que não se colocam para muitos outros que não têm um tecido social estruturado da mesma maneira como hoje está articulado aqui para buscar esse tipo de cobrança, para lutar por esse tipo de demanda. Então, essa perspectiva de construção da política em rede, de fortalecimento para buscar o diálogo, é extremamente importante e é parte do processo. Mas é um processo que a gente não tem como comparar uma estrutura social com outra, uma cidade com outra, nem mesmo quando a gente olha para cidades do mesmo porte, porque os dados demográficos não dão conta dessa tessitura social e das especificidades, das demandas, das pautas de grupo, do quão politizados são esses grupos e da maneira como eles conseguem fazer proliferar os seus ideários entre outros para que aquilo ganhe força, para que aquilo consiga, então, de fato, chamar a atenção. Porque a gente sabe que a política é um espaço praticamente mercadológico. Então, acaba que a atuação acontece muitas vezes por parte dos políticos a depender de quão grande aquela demanda se coloca e o quanto aquilo se manifesta para os outros. É isso que eu queria complementar a tua fala, mas a tua visão, ela está correta. Dentro dessa perspectiva de possibilidades, é um momento que tem se vivenciado para essa política pública específica. Bom, para finalizar, Henrique, quer dar umas últimas palavras, depois a Carla e a gente finaliza? O Éder falou um ponto que eu acho importante, né? Porque a dimensão municipal, ela possibilita que a gente pense quais são as alianças possíveis, né? Ou seja, discutir a interação entre movimento social e Estado, numa perspectiva das cidades, ela tem outra dimensão, ela ganha outra dimensão, né? E eu acho que, enfim, pensar a partir de determinados movimentos, né, sobretudo o movimento de mulheres. Então, por exemplo, no município de Niterói, já existe a discussão sobre a possibilidade, por exemplo, da prefeitura arcar com um hotel social para mulheres que são vítimas de violência doméstica,
né? Ou seja, em que medida, né, a atuação dos movimentos sociais organiza, por exemplo, a mobilização da Prefeitura e da Câmara de Vereadoras e Vereadores para que uma parcela do orçamento seja destinada, numa perspectiva de políticas públicas em direitos humanos, para esse tipo de demanda social. Isso é importante, né? Isso aí se organiza a partir de alianças que são formadas entre o movimento social e a administração pública municipal, numa perspectiva aí interseccional, que não tem a ver apenas com a pauta de gênero, mas que envolve também outras pautas, e que, de fato, amplia, né, a possibilidade de concretização de direitos. Eu volto mais uma vez a falar bem rapidamente sobre as conferências, né? As conferências foram um grande exercício para isso. Em que medida, a depender da pauta, muitas pessoas não se sentiam representadas nos conselhos de participação social, mas, por outro lado, né, nas conferências nas conferências nacionais e nas esferas municipal e estadual, isso acabava tendo outra dimensão. Ou seja, as pessoas conseguiam levar as suas pautas para discussão. O simples fato de levar as pautas para discussão, numa perspectiva aí de ampliação da democracia, de subrepresentatividade quase latente desde o período da redemocratização, é muito importante para os movimentos sociais. E isso só é possível a partir de alianças que são estabelecidas, né? E aí fica a pergunta, né? Até onde é possível ir com as alianças? Quais são as possibilidades de alianças dos movimentos sociais com os poderes públicos e os partidos políticos, né? Esse é o grande desafio para a efetivação de direitos na democracia, né? Bom, eu quero parabenizar, né, a iniciativa e toda a luta que levou à criação da gerência nova, né, aqui na cidade. É isso, Herbert? A gerência nova para cuidar das políticas. Qual que é o nome do órgão, se eu entendi bem? Gerência da Diversidade. Ela está dentro da Secretaria da Cidadania, né? Inclusive, o gerente está aqui, o Saulo Gaspar está falando aí, ó, parabéns para nós, ele está assistindo. Parabéns para os movimentos, parabéns para a Prefeitura, para os gestores, pela criação desse órgão, né? Porque ela sinaliza o reconhecimento da importância dessa pauta, ser uma pauta da agenda governamental, né? Enfim, isso, os dados que o Henrique trouxe aqui já mostram, né, a importância disso ser pauta da agenda governamental. Então, eu parabenizo e fico muito feliz de estar numa cidade que tem uma gerência, né, da diversidade, certo? Bom trabalho aí para vocês, desejo a todos. Estamos aqui para colaborar no que for possível. Agora, Herbert, sobre o que você falou, né, de ser um ativista dentro do Estado, é um pouco isso, né? Existem as múltiplas filiações nos próprios movimentos, pessoas que são filiados a partidos, né, políticos e têm ativismo em movimentos. Então, essas múltiplas filiações, elas sempre constituem um desafio, né, e particularmente quando isso implica você ocupar um cargo, né, você ser um servidor público. Então, certamente, as tensões, elas vão permear aí, né, a sua trajetória nesse momento, porque você tem toda a razão a dizer que tem o tempo do Estado e o tempo do movimento. Agora, é muito importante, né, que, ainda que a gente compreenda, né, que o tempo da burocracia, o tempo do Estado, ele não acompanhe o mesmo ritmo, né, das necessidades, é fundamental que o movimento ele mantenha a sua capacidade de mobilização, porque a mobilização e a pressão, ela também ajuda, né, o Estado a entender quando a morosidade não se justifica, né? Quando é necessidade quando é necessário que você interrogue alguns procedimentos que são morosos para atender demandas que são urgentes, né? Então, eu vejo que a tensão, o ruim é quando não tem tensão, porque quando não tem tensão nenhuma, é sinal de que o movimento parou a sua capacidade de interpelar o Estado. E aí sim, né? Está entendendo? A colaboração, a proximidade, mas a tensão, ela é importante até para manter essa capacidade do movimento de interpelar o Estado. E acho que os gestores têm que entender, né, que isso faz parte do jogo da democracia, certo? As tensões, né? Então,
Desejo um bom trabalho aí para vocês na gerência e, como eu disse, fico muito feliz de saber que moro numa cidade que vai contar com essa gerência. Tá bom. Gente, muito obrigado por terem aceitado o convite, participado dessa discussão. Queria ficar aqui muito mais tempo conversando com vocês, mas acho que em outras oportunidades a gente pode fazer isso. E bom desenvolvimento de trabalho também para vocês todos. E fica aqui, meu abraço e até mais. Tchau, gente. Tchau, tchau.